A Câmara dos Deputados aprovou hoje um decreto que libera o exame de mamografia com recursos públicos para as mulheres acima de 40 anos. O decreto, que ainda precisa passar pelo Senado, é considerado fundamental pelos especialistas no combate ao câncer. Aos 47 anos, Helena visita periodicamente o mastologista. Após descobrir um câncer de mama na fase inicial, ela sabe a importância de detectar a doença o quanto antes. O diagnóstico precoce evita que a doença se alastre, se manifeste em outros órgãos. A Câmara dos Deputados aprovou um decreto que libera a mamografia com recursos públicos para mulheres a partir dos 40 anos. Caso o Senado também aprove o decreto, outras mulheres, assim como Helena, vão poder detectar o câncer de mama precocemente. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres e o mais letal. Todos os anos são 57 mil novos casos no Brasil, 5 mil em Minas Gerais. Para este especialista, a mamografia a partir dos 40 anos é fundamental. Um terço dos casos de câncer de mama, eles são detectados nessa faixa etária inferior a 50 anos. Quanto mais cedo a doença for detectada, maiores as chances de tratamento. Por isso é importante se examinar e fazer visitas regulares ao médico. Primeiro que o diagnóstico inicial ou precoce me permite ofertar um tratamento menos agressivo para cada mulher. A chance de cura é cada vez maior quando a doença é inicial e, obviamente, o impacto do ponto de vista de suporte para o tratamento também fica melhor quando a doença é mais inicial. Agora eu recebo o editor de política da Band Minas, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. O tribunal começou a julgar o embargo da Lei 100 e eu queria saber se há avanço aí nessa questão que afeta tantos servidores, né? Boa noite, Monique. Sim. O Supremo está julgando-se. O ministro Dias Toffoli já deu um parecer favorável ao pedido do governo de Minas para prorrogar o prazo de demissão dos alcançados pela Lei 100. Ocorre que a ministra Carmen Lúcia pediu vista do processo, só deve devolvê-lo ao plenário lá do Supremo no dia 8. Aí, enquanto não acontecer isso, não ocorre nada, fica tudo como está. Agora, depois do dia 8, recomeça a votação aí desse pedido de prorrogação do governo do Estado, que vai, se for aprovado, vai até dezembro, para que o governo possa regularizar a situação daqueles que que podem ser dispensados e promover concurso para reincorporá-los. E há sinais, Lindenberg, de uma divergência entre o PT e o PMDB aqui em Minas? Sim, Monique. O PT e o PMDB estão disputando a Associação Mineira dos Municípios. O prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio, do PMDB, e o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, do PT. Os conselheiros do governo, do PT e do PMDB, estão atuando para que não haja mágoa, nenhum tipo de sequela após essa disputa. Para não repetir aqui, o problema está tendo lá em Brasília, lá no plano nacional, que o PT está brigando com o PMDB e vice-versa. E há uma previsão do governo divulgar o resultado daquelas auditorias feitas, né, nas contas do governo anterior? Sim, agora, no princípio de abril. E há uma expectativa muito grande no meio político sobre o que poderá ser divulgado, viu, Monique? Porque eram 90 dias, né? 90 dias que vence agora no final do mês. Eu conversei com a fonte do governo hoje e a explicação é a seguinte: o governo não tem a preocupação de culpabilizar ninguém, mas também não vai refrescar. De maneira que vai divulgar, vai fazer uma ampla divulgação, mas sem a preocupação de criminalizar ninguém, a menos que encontre algo muito grave nas auditorias que estão sendo encerradas agora. Nós vamos acompanhar. Muito obrigada. Bom fim de semana. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E agora, futebol, com o departamento médico praticamente vazio, o técnico Levir Coupe tem uma dor de cabeça boa para montar a equipe titular. Levir Coupe pensativo, olhares atentos para o grupo de jogadores. Deve ser aquele pensamento que todo treinador gostaria de ter. Muitas opções para escalar a equipe. Isso é bom, DM praticamente vazio. É bom ver o pessoal que estava machucado voltando aí. E nos treinamentos da semana aqui na Cidade do Galo, apenas duas ausências. O volante Lucas Cândido, que só retorna no segundo semestre, e o lateral esquerdo Douglas Santos, que está servindo a seleção olímpica. O leque de opções do técnico Levir Coupe só aumenta. É concorrência ainda mais acirrada na Cidade do Galo. Olha aí quem está quase pronto para voltar. O argentino Dátolo, de contrato renovado até o fim do ano que vem. Ele agora aprimora a parte física. Ainda não tem condições de jogo para enfrentar o Vila domingo no Independência. Precisamos de todo mundo, tanto como o Campeonato Mineiro como a Libertadores. Então,
vamos a precisar de todo mundo a 100%. Reforços que retornam em momentos decisivos. Antes do esperado confronto contra o Santa Fé, no dia 9 pela Libertadores, o Galo tem 2 compromissos pelo Campeonato Mineiro, contra o Vila e o Boa Esporte. 2 jogos que não só definem a colocação do time na primeira fase do estadual, mas que também são encarados como preparação para o duelo contra a equipe colombiana. Tem que preparar bem aí, tem que buscar 2 vitórias aí para a gente ficar bem colocado no Mineiro aí e depois fazer um belo jogo na Libertadores aí. Enquanto isso, os jogadores correm dobrado para entrarem de vez nos pensamentos de Leverkusen. E o Atlético pode ganhar mais uma opção no elenco. O diretor de futebol do clube, Eduardo Maluf, agendou para a semana que vem uma reunião com a diretoria do Santos para acertar a contratação do atacante Thiago Ribeiro. Forte nos 2 últimos anos no Mineirão, o Cruzeiro não repete o feito em 2015. O repórter Diogo Ramalho foi descobrir por que o time celeste conquistou apenas uma vitória em casa neste ano. Mineirão, tradicionalmente conhecido como a casa do Cruzeiro. Mas não tem sido bem assim. O estádio foi um importante aliado na campanha do bicampeonato brasileiro da Raposa. Em 2013, em 25 jogos, foram 22 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas. No ano passado, a equipe perdeu 3 vezes na Pampulha, venceu 26 e empatou 5 partidas. Aproveitamentos acima de 80% nas 2 temporadas. Em 2015, o aproveitamento do time no Mineirão é de apenas 46,6%. Em 5 jogos, somente uma vitória, 3-0 contra o Boa Esporte. Foram 4 empates. O que será que tem atrapalhado? Além do entrosamento, que é natural que venha com tempo e com frequência de escalação e de jogos, eu poderia citar a compactação para a marcação mais forte. Os adversários ainda estão jogando muito, estão chegando no nosso gol com facilidade. Todos esses motivos colocados pelo técnico Marcelo Oliveira têm sido uma busca constante da equipe. Fazer novamente do Mineirão uma arena onde o Cruzeiro se torne imbatível pode ser fundamental durante este processo. Traz um benefício muito grande para a equipe, para o grupo, te dá confiança, te dá mais coragem para arriscar as jogadas. O torcedor só espera se sentir em casa novamente. E no treino de hoje à tarde, o técnico Marcelo Oliveira confirmou a presença do jovem Marcos Vinícius, destaque contra o Mamoré na equipe titular que enfrenta o RT no domingo. O time também terá a volta do meio-atacante Marquinhos. E a seguir, assaltante é linchado no centro da capital. E ainda a passarela no anel rodoviário não fica pronta a tempo. Os detalhes daqui a pouquinho. Agora são 7h08.